Todos conhecem a história da libertação do povo de Israel da terra da escravidão do Egito. Mas e se eu te contasse que dentro desta história existe uma história bem curiosa com Deus e com Moisés? Nas Escrituras Sagradas vão falar a respeito de um acontecimento que aconteceu antes de Moisés voltar para a terra do Egito, que Deus, uma vez, tentou matar o próprio Moisés. Ficou curioso sobre essa história? Eu contarei ela em detalhes agora para todos vocês. Deixem seus likes e fiquem com mais este conteúdo do canal. O texto bíblico vai nos mostrar um registro, no entanto, muito estranho e curioso, uma situação em que o próprio Deus quis matar a Moisés, enquanto o próprio Moisés estava seguindo da terra de Midian, atual Arábia Saudita, para o Egito, a terra de Misraim, em Êxodo, capítulo 4, no versículo 24 até o versículo 26. De acordo com a maioria das traduções do texto bíblico, Moisés ele estava numa espécie de estalagem aí que as pessoas utilizavam aí para se hospedar quando estavam viajando. Os nômades eles utilizavam aí destas hospedagens para se hospedar e era uma forma de se ganhar dinheiro aí no meio do deserto, cuidando das outras pessoas que viajavam. Quando a ira de Deus se acendeu contra ele, ele estava numa destas estalagens. E só foi aplacada esta fúria de Deus contra ele quando o filho primogênito de Moisés, este foi circuncidado. Mas fica uma questão no ar: por que Moisés ainda não havia circuncidado o seu filho primogênito? E por que Deus, afinal de contas, se irou, se frustrou contra o próprio Moisés, mesmo antes tendo conversado com ele na sarça ardente e o mandado aí para a terra do Egito libertar o povo de Israel? Por que Deus quis matar ele logo após ter conversado com ele, ter falado com ele e mesmo assim lá na frente tentou o matar? No texto bíblico é dito o seguinte, em Gênesis capítulo 4, no versículo 24 até o versículo 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor Deus o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e beijou ali a sua face. O texto ele fica ainda mais confuso e estranho para alguns leitores quando a própria esposa de Moisés chama Moisés de esposo sanguinário. E o texto bíblico dá a entender que Zípora, depois daquele acontecimento, ela não quis ali voltar com Moisés para a terra do Egito, depois de Deus ali tentar ali de alguma forma, de alguma manifestação ali, atacar e matar a Moisés. E logo após ela ter descoberto ali que era por conta da circuncisão, que Moisés ainda não tinha circuncidado o seu filho ali junto com ela. E ela própria já sabia a respeito disso, que ela não tinha circuncidado ali o seu filho, que é uma tradição ali dos povos semitas. Algo que é curioso é que Zípora, ela é muito sábia. O texto bíblico demonstra que Zípora ela foi muito sábia, porque se não fosse ali por Zípora, Moisés muitas das vezes poderia ter sido morto e somente Arão teria libertado o povo de Israel do antigo Egito. Mas o porquê disso? Notamos aí no texto bíblico que Zípora, por ser filha de um sacerdote do mesmo Deus do povo de Israel, um sacerdote midianita e queneu edomita, ela já sabia a respeito aí da fúria de Deus, que Deus podia se enfurecer por alguma coisa que Moisés não faria.
E muito provavelmente aí ela se desviou de Moisés aí neste percurso e logo após, bem posteriormente, ela voltou a Moisés por conta disso. Até porque seu filho não conseguiria seguir viagem logo após a circuncisão e muitas das vezes poderia atrapalhar Moisés a chegar mais rápido na terra do Egito. Um fato muito pouco falado pela maioria das pessoas que estudam esse texto é o seguinte: por que Zípora chamou Moisés de esposo sanguinário? A verdade é que ela disse isso até porque Moisés se negligenciava, dá a entender que Moisés se negligenciava ou deixava para depois, sempre deixava para depois a questão aí do tradicionalismo semítico aí do sinal aí do povo, o sinal semítico aí do prepúcio, né, que seria a circuncisão, que é algo muito comum tanto nos povos antigos ali do Oriente Médio, quanto nos próprios israelitas que também são semitas. O texto dá a entender aí, então, que Moisés ele realmente se negligenciava de fazer a circuncisão em seu filho primogênito. E por conta desta falha de Moisés, Deus lá na frente o colocou em prova e atacou a ele. Existe outra questão deste texto que muitos também não vão entender, é que se Deus se manifestou ali em uma forma espiritual, ou ele se transformou em alguma espécie de homem, e ali ou mandou um anjo, ou até mesmo mandou até um espírito maligno atacar a Moisés. Na Bíblia, a Septuaginta, que é uma versão grega muito antiga, ela vai colaborar aí com a visão de que Deus provavelmente mandou uma espécie de ser espiritual ali para atacar a Moisés e quase matar a Moisés. O texto dá a entender que Moisés ele foi afligido por uma espécie de praga, por uma espécie de doença, algo que paralisou ele e que o fez ficar praticamente quase morto. E só logo após Zípora, a esposa sábia de Moisés, ali circuncidar o seu filho com uma pedra afiada, então a ira de Deus se aplacou e então o espírito que Deus mandou ali, ou até mesmo o anjo ou o demônio, ele acabou sendo mandado embora e a enfermidade, a praga que ali estava em Moisés, ela foi cessada no mesmo instante. O livro dos Jubileus, que é um livro aí judaico antigo, que tenta explicar certas partes da Bíblia e que vai também complementar aí com nomes de pessoas, de lugares e etc. Ele vai dizer que Moisés ele foi atacado pelo próprio Satanás, no livro dos Jubileus, chamado de Mastema. Este Mastema, ou o próprio Satanás, Mastema é o nome que é dado para Satanás no livro dos Jubileus, assim como nos livros bíblicos ele é chamado por diferentes nomes, Antiga Serpente, Abaddon, entre vários outros nomes aí que ele é chamado, no caso o próprio Satanás. No livro dos Jubileus ele é chamado de Mastema. E então, segundo o livro dos Jubileus, aí, esse livro destas tradições judaicas, Deus mandou ali Satanás tentar matar o próprio Moisés. O texto bíblico também nos mostra uma dúvida, uma pergunta que surge depois de lermos este texto, que é a seguinte: afinal de contas, por que Deus não fez isso logo na sarça ardente, na primeira conversa que ele teve com Moisés? O que Deus tentou mostrar ou fazer para Moisés aí com todo este acontecimento aí? A verdade é que este acontecimento não serviu apenas para provar a Moisés a sua fidelidade ali, seguindo todos os preceitos de Deus e não se esquecendo da circuncisão. Foi também para testar a esposa de Moisés. Sim, lembre-se que neste texto a esposa de Moisés ela tem um papel importante. Se não fosse por ela, com a pedra afiada e fizesse a circuncisão em seu filho, Moisés estaria morto. E Deus ali, ele viu que realmente Zípora ali com este ataque de Deus aí contra Moisés, Deus ele mostrou ali que Zípora realmente era uma esposa ideal para o libertador de Israel, até porque ela lembrou-se ali de que Moisés ele não tinha feito a circuncisão de seu filho primogênito e logo já foi com uma pedra, ou seja, a sua mente pesou, a sua consciência pesou de que ela talvez poderia ter esquecido de algum preceito, de alguma lei que ofendera fortemente a Deus. E foi este exatamente o ponto que Deus queria. E quando ela fez ali a circuncisão com a pedra no menino filho de Moisés, Gerson, Deus, no mesmo instante, ele se afastou ali
de Moisés e o curou. Curou Moisés no mesmo instante, ou o espírito maligno que estava ali atacando Moisés, ou até mesmo um anjo de Deus se afastou de Moisés. Assim como Deus provou e testou a fé de Abraão, assim ele fez com a esposa de Moisés, para ver se ela estava realmente capacitada de ser a esposa do libertador de Israel. É interessante este texto e misterioso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Mistérios de Elohim a respeito do dia que Deus tentou matar a Moisés. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.